Fala, Thiago Meirelles aqui para mais um vídeo de palpites e agora nós vamos falar de tênis, os jogos de tênis para o dia 20 de outubro, quarta-feira, depois de uma terça-feira, para dizer o menos possível interessante ou intrigante, talvez fosse a melhor palavra, porque realmente algumas coisas, né, aconteceram, especialmente na WTA, né? Algumas desistências do nada, algumas performances muito estranhas, né? Algumas variações de nível de performance de um set para o outro muito grandes, o que é sempre um pouquinho, né, chama a atenção, para dizer o mínimo, e é este exatamente o cuidado ao qual eu me referia no vídeo de ontem, quando eu falei da importância desses torneios para cada um dos atletas, né? E é sempre uma tarefa muito difícil a gente entender o que vale aquele torneio para cada jogador, porque apesar de ele valer o mesmo número de pontos, na prática cada jogador e cada jogadora chega nesses torneios com um objetivo diferente, cada um tem um objetivo, cada um vem de uma semana passada diferente uma do outro e cada um está olhando para uma semana seguinte diferente. Tem gente já olhando por exemplo, tem a corrida da WTA, do Finals, que vem agora para o final do ano, faltam poucas semanas, tem muitas vagas abertas ainda, tem gente querendo se preparar para outro torneio que tem que defender pontos, então a gente tem que ter muito cuidado. Isso acontece quando a gente tem torneios de menor expressão, né? Semana passada a gente tinha Indian Wells, todo mundo queria ganhar, é um torneio super grande, era o maior torneio do final da temporada, aí a gente tem certeza que todo mundo quer. Agora essa semana é bem diferente e a gente já viu o que pode acontecer na terça-feira. Bom, agora a gente vai para quarta-feira. Quarta-feira, geralmente segunda rodada, né, ou oitavas de final, a gente já, né, os jogadores que estão ali teoricamente estão aí porque querem jogar e a análise fica um pouco mais tranquila, né? Muito cuidado na hora de dizer isso, mas ela fica um pouco melhor de se fazer, é o que eu acho, tá? Poucas oportunidades para amanhã, né? O mercado ajusta, isso também acontece, mas eu acho que tem alguns jogos para a gente falar. Em Antuérpia, né? Eu até vou colocar as odds para a gente enxergar um pouquinho melhor aqui, ilustrar o nosso vídeo. Na Antuérpia não vejo muita coisa para se fazer nos primeiros jogos. Rinderknecht deve ganhar do Lajovic, mas o Lajovic fez uma primeira partida interessante. Aí a quadra está bem lenta, a gente viu hoje o Brooksby não tendo a menor dificuldade para ganhar do Opelka, e isso é mais uma evidência de que a quadra está bem lenta mesmo, e a vitória do Lajovic sobre o Gasquet na primeira rodada mostra que as condições favorecem para o jogo dele. Eu não acho que o suficiente para ganhar do Rinderknecht, né, que é um francês muito alto, que joga muito com saque, e a quadra indoor, apesar de lenta, é muito mais favorável a ele, tá? Acredito que deu o francês na final. Podemos ir na vitória do francês? Quem quiser uma odd de 1,60, eu não acho que vale a pena, mas eu acho que o Rinderknecht ganha, tá? E aí a decisão, obviamente, fica com vocês. Vamos no handicap dele? Acho que não, porque a tendência é que a gente vá para tie break e tal, e, né? Acho melhor pegar alguma oportunidade ao vivo nesse jogo, porque eu não gosto de uma odd 1,60 pré-live, na minha opinião. Brooksby e Van de Zandschulp. O Brooksby, para mim, deve ir bem longe aí nesse torneio, tá? Eu acredito, inclusive, que ele seja uma das boas opções no mercado de campeão. O problema é que o Van de Zandschulp, o nosso campeão, o nosso glorioso holandês, que fez aquela campanha fantástica no US Open, na primeira rodada jogou contra o Popyrin e variou demais, como qualquer jogador jovem varia. Um primeiro set muito bom, um segundo set onde ele fraquejou e num terceiro set atropelou o Popyrin. Eu estou dizendo isso porque se ele conseguir manter o nível de tênis dele alto durante a partida, ele pode fazer um bom confronto contra o Brooksby. Mas, de novo, isso é mais uma observação que a gente precisa fazer ao vivo, né, para medir o nível, e eu acho que vai ter mais oportunidades para se trabalhar ao vivo do que pré-live aqui nesse jogo, em função das odds que a gente está vendo. Sinner e Musetti eu passo longe disso, e Davidovich Fokina e Garin, para mim é o jogo que está errado a odd aqui em Antuérpia. Eu não vejo nenhum motivo para a odd do Garin tá quase a 2,60 e poucos aqui, em alguns lugares mostrando até alto. Assim, comentei sobre o Davi Fokina hoje no jogo contra o Thompson, e se não fosse a performance do Thompson ridícula, né, o Fokina teria se complicado mais do que se complicou.
porque foi um segundo set muito apertado. Muito apertado, o 6-3 não diz o que foi o segundo set, e um jogo de muito baixo nível. Né? Esses jogadores têm um confronto lá em Santiago, ano passado, né, na casa do Garim, onde é um torneio que ele sempre vai bem, ganhou de 2-1. E por que eu acho que vale a pena trazer esse confronto aqui? Porque nós estamos falando de uma quadra indoor lenta, onde os dois jogadores gostam de troca de bola, que é muito parecido o estilo para o Thompson e para o Davidovich Fokina no jogo de hoje. Né? O Thompson prefere um pouquinho a quadra mais rápida, e eu acho que é aí que ele sofreu. Mas o Garim, quanto mais lenta, melhor. Ele é um jogador de saibro, assim como o Davidovich Fokina. Então, assim, eu acho que é um jogo meio a meio aqui. Eu acredito até que o Garim vença a partida. Então, aqui, para minha opinião, a minha opinião é que a odd do Garim está errada, e eu ainda acho que, de fato, ele ganha a partida. Tá? Então, o problema de tudo aqui que é o Garim, né? Aquele ombro baixo, chuta a latinha assim, fica, porra, erra uma bola, fica puto, começa a ficar um jogo difícil, ele já começa a ficar... Então, essa para mim é o único ponto negativo, mas o Fokina não tem nenhuma estabilidade mental que coloque ele para ser tão favorito quanto o Garim. Né? Mentalmente os dois são muito fracos. Né? Eu até diria mais, se o Garim por algum motivo consegue tomar a liderança dessa partida, eu acho que ele ganha e ganha bem. Ganha e ganha bem. Tá? Então o meu palpite aqui é a favor do chileno. Quem quiser ir na vitória, vai na vitória, ou vai no handicap positivo. Né? Aí é a escolha de cada um, mas eu realmente acho que a odd do Garim, o chileno, pode se dar bem amanhã aqui. Tá? Depois o que a gente tem? Moscou. Mesmo cenário, quadra lenta, indoor, mas quadra lenta, de muita troca de bola. Né? E o primeiro jogo que eu quero falar é McDonald contra Nishioka. E eu não entendo essa odd do Nishioka aqui. Alguém precisa me explicar por que o McDonald está pagando 1,36 contra o japonês. Alguém precisa me explicar isso. Porque se a gente olhar, análise básica, né? Quadra dura. O que o McDonald fez aqui de bom? Ganhou do Nakashima, perdeu do Medvedev. Ganhou do Goffin, perdeu no Nishikori. Ganhou do Duckworth, perdeu do Medvedev. Ok? Né? Fez uma boa campanha em Washington, onde ele perdeu para o Sinner. Talvez isso aqui que esteja um pouquinho pesando nesse preço, mas para 1,36 o japonês não está. Né? O japonês está longe de uma temporada boa. Ele está longe de estar uma temporada boa, mas... Né? Em vitórias interessantes aqui contra Gerasimov, um jogo muito duro contra o Sock, né? Uma boa vitória contra o Delbonis, um jogo contra o Isner, assim. Agora, o problema é o seguinte aqui para mim, ó. Para mim tem um dado que muda muito a percepção sobre esse jogo. Nas últimas 10 partidas contra canhotos, o McDonald perdeu 7. Eu até não sei porque que não está aparecendo aqui o confronto. Porque é de saibro. Olha aqui isso aqui. 2 partidas no saibro em 2019. Nishioka 2-0, Nishioka 3-2. A quadra aqui é lenta. A quadra aqui está muito mais para lenta do que para rápida. Né? E o McDonald é um cara que gosta de bater a bola chapado, na linha da cintura, quadra rápida. O Nishioka é um cara de bola, né? Aquela canhota dela, né? Meio que a lá Nadal, assim, bola espinada, com muito efeito, alta. Não chega a ser um saibro, como aconteceu aqui, mas é uma quadra que vai incomodar o McDonald com certeza. E eu acho que essa odd do Nishioka está muito errada e eu vou a favor do japonês aqui nesse jogo. Vamos falar de WTA. Moscou, eu não vou falar de nenhum jogo. Para mim não tem absolutamente nada para fazer aqui. A gente já viu o que a Ostapenko fez hoje, a gente viu o que a Jabeur fez hoje. Então assim, né? Muguruza e Martincova, o jogo por si só, por envolver essas duas jogadoras, já é um jogo extremamente perigoso. Extremamente perigoso. Sabalenka e Tomljanovic. Tomljanovic jogando muito bem. Sabalenka não joga muito tempo. Teve o caso da Covid, ficou fora do Indian Wells e tal. Como é que volta Sabalenka? Não sei, tô fora. Kalinina e Alessandrova. Olha, não é porque a Alessandrova ganhou de 6-1 da Jabeur que estava machucada que eu vou me atirar nela contra a Kalinina, que é uma jogadora muito chata e mostrou que tem competência no jogo contra a Kasatkina. Ganhou e ganhou bem da Kasatkina. Ganhou e ganhou bem. Então a Alessandrova pode ganhar essa partida? Pode. Tem um histórico bem em Moscou? Tem. Mas vai ter que jogar tênis. Vai ter que jogar tênis. Tá? E Pere Pavlyuchenkova, eu acredito que dê Pavlyuchenkova bem tranquila, é um jogador que faz sempre boas campanhas em Moscou, gosta de jogar aí, mas o preço está ok, está certo, né?
Quem quiser arriscar um pouquinho, o handicap está em 13,5, se eu não me engano, acho que está justo. E eu até vi uma odd da Pavlyuchenkova 2,7-0, a 1,70 e pouco, alguma coisa assim, em alguns sites. Talvez seja uma boa aposta para isso, né? Não acredito que a Pavlyuchenkova perca um set para a Pera amanhã. Pode se atrapalhar um set ou outro, um tie break de repente, um 7-5, mas não acredito que ela perca um jogo para a Pera aí em Moscou, apesar da Pera vir de quali, apesar da Pera já ter vitória aí, né? Mas acho que a russa aí, a Pavlyuchenkova gosta muito de jogar aí e acredito que ela não se atrapalhe amanhã. Espero que não se atrapalhe. Vamos para Tenerife. Quadra dura, aberta. E aqui o torneio com menor expressão da WTA, onde geralmente, isso eu já comentei muitas vezes com vocês também, onde geralmente há a maior disputa. Por quê? Porque as jogadoras que estão aí são umas jogadoras do escalão de baixo da WTA e enxergam nesse tipo de torneio uma grande possibilidade de fazer boas campanhas e angariar muitos pontos para o ranking, né? Coisa difícil de acontecer em torneios maiores, porque geralmente morrem em primeira e segunda rodada. Então a gente tem aí em Tenerife uma coisa bem aberta, bem aberta, e então eu acredito que os 4 jogos, inclusive amanhã, devem ser jogos interessantes. A Schmiedlova e a Schmiedlova mostrou hoje, no jogo de hoje, que ela gosta de jogo longo, foi jogo longo e acabou ganhando também. E amanhã contra a Christian, que é uma jogadora muito guerreira e que não desiste de partidas, muito pelo contrário, luta até o último ponto sempre. Eu acredito que vai ser um jogo muito bom para trading, para quem gosta de fazer ao vivo, e um jogo longo, jogo de overgames aqui, com bastante tranquilidade, o jogo da Schmiedlova contra a Christian, certo? A mesma coisa eu acho da Li contra a Gracheva. A Li mostrou hoje, no jogo de hoje, que ainda dá uns apagão, né? Jogadora jovem, isso a gente espera isso, já comentei isso também, mas uns apagão meio... na verdade não foi hoje, foi ontem, né? Contra a Parisa Dias. Ela tinha que ter ganho aquela partida, até não fiz a entrada, mas ela tem mais golpes que a espanhola, né? A espanhola consegue fazer mais frente numa quadra mais lenta, numa quadra de saibro, mas numa quadra dura, normal, ali tem que ganhar mais fácil. E ganhou 6-1, perdeu o primeiro set, depois 6-1, 6-1. É muita diferença de performance de um set para o outro. E aí que eu acho que a Gracheva, que fez uma ótima vitória hoje contra a Soribes Stormo, graças a Deus, pode ter alguma oportunidade. Mas com essa odd 2,37 não me pega. 2,37 para a live não me pega na Gracheva, não tenho toda essa confiança de que ela possa, porque ali pode entrar num dia inspirado e atropelar, né? Pode muito bem acontecer isso, e aí eu acho que a odd da Gracheva não vale a pena aqui nesse caso. A favorita na qual eu vou me abraçar amanhã chama-se Alizé Cornet, né? Ela joga contra a chinesa Wang, mais uma Wang, ou uma das inúmeras Wang que a gente tem aqui. E o mercado tem uma dificuldade em confiar na Cornet, né? Tem uma dificuldade. A Wang é uma jogadora chinesa, né? Sem muitos atributos, né? Talvez a única coisa boa que ela traga para o jogo de amanhã são as 3 vitórias, né? As 2 de quali e mais uma na primeira rodada contra a Zhang, uma outra chinesa, né? E a Cornet vem para esse jogo depois de uma vitória muito boa contra a Voegele, uma vitória muito boa que ela quase deixou escapar o segundo set, recuperou e voltou. E o que eu acho da Cornet aqui? Se vocês, para o pessoal que acompanha tênis todo dia, vai saber do que eu estou falando. E aquilo foi que ela fez a final contra a Svitolina. Aquilo foi em Chicago. Foi Chicago, antes do US Open. Ela fez uma semana muito boa em Chicago, né? Uma semana muito boa em Chicago e foi perder a Svitolina na final num jogaço. Por que eu estou falando isso? Porque Chicago é o mesmo tipo de torneio aqui em Tenerife. A Cornet não é uma jogadora, já é uma jogadora experiente, longo tempo no circuito e tal, e já tem uma carreira consolidada, mas é uma jogadora que, né, não é de baixo nível, mas também não é top. Ela está ali no intermediário. E esse é o tipo de torneio que ela também, Cornet, gosta de aproveitar esse tipo de torneio. E ela fez isso em Chicago muito bem nas vésperas do US Open. E eu acho que ela quer fazer isso aqui de novo. E isso é o que eu tirei da primeira partida dela contra a Voegele.
Tá? Séria, concentrada, não deixando o jogo escapar, não tendo que se enrolar para um terceiro set, que é sempre perigoso, e é por isso que eu vou a favor da Cornet aqui amanhã. Né? Ela é uma jogadora muito melhor que a chinesa, muito melhor que a chinesa. E esse preço aqui é simplesmente porque o mercado não confia na Cornet. E eu entendo o mercado não confiar na Cornet. Eu vou dar um voto de confiança para ela, eu acho que ela está numa fase boa da carreira dela, está numa temporada bastante razoável, ela teve alguns azares de pegar jogadores, algumas primeiras ou segundas rodadas muito difícil, ela não conseguiu engrenar algumas semanas, mas essa de Chicago, por exemplo, que ela pegou uma chave ok, ela fez até a final e eu vou a favor da Cornet. Vekic e Begu, a Begu que está on fire, a Begu que está numa fase muito boa as últimas semanas dela, voltando àquela velha Begu, né, contra a Vekic, que ganhou bem da Risk hoje, sacou muito, né? Eu até comentei lá no canal nosso, no Telegram. Quem não conhece o nosso canal, a gente tem um canal free, gratuito, só clicar no link da descrição aqui, onde a gente comenta os jogos durante o dia, e eu falei que a Vekic foi a Vekic de 2015, 16, 17, onde sacava muito e era muito difícil jogar contra ela. Se ela vai ser amanhã de novo, eu não sei. Eu sei que ela já tem 3 vitórias e ela está a fim de jogo. Então, assim como a Cornet, pode ser uma jogadora que já é mais antiga, que pode estar querendo aproveitar a oportunidade de um torneio um pouco mais vazio, um pouco menos pesado, para fazer boa campanha e começar a recuperar o ranking dela, que perdeu muito em função da grande parada de lesão que ela teve nos últimos meses, aí 6 meses, quase praticamente uma temporada bem parada já. Então a gente pega uma jogadora que já tem talento e está embalada, saca muito, 3 jogos contra uma jogadora que está muito bem nas últimas semanas, inclusive a Begu, que também tem no saque a sua grande arma. Então eu acredito num jogo longo aqui, num jogo de over games, a linha de 21 ou 21,5 está muito boa, e esse é o meu palpite para esse jogo que encerra a rodada em Tenerife. Beleza? Deixe seu like, se inscreva, liga o sininho para notificação, aquela história toda. Obrigado pela audiência, um grande abraço, keep it green.